sentir a presença de Deus. I would like to talk to you tonight about feeling in the presence of God. Eu gostaria nesta noite, amados, queridos do Senhor, I would like you tonight, beloved of God, fazer uma pergunta. to ask you a question. Uma simples pergunta. Very simple question. Eu queria que você meditasse nessa pergunta. And I would like you to think very carefully about that Eu question. pergunto nesta noite. I would like to ask you tonight, Você tem sentido a presença de Deus? have you been feeling the presence of God? Você tem sentido a presença de Deus? Have you been feeling the real presence of God? Muitas vezes Many times nós ouvimos irmãos comentarem we listen to brothers and sisters saying que não têm sentido a presença de Deus. that they haven't been feeling the presence of God. E muitas vezes atribuem essa dificuldade And sometimes they bring that difficulty à igreja, to the church, ao pastor, to the pastor, ao grupo de louvor. to the praise group, E mesmo louvor. and even praising. E da mesma forma e de outra maneira, The same way, but in a different way. nós vemos pessoas se deleitando na presença de Deus. We see other people being delighted in the Lord's presence. Pessoas se deleitando na presença do Pai. People feeling delight in the presence of God, of the Lord, of Father. Eu me pergunto, I question myself, por que esta divisão dentro da igreja? why that division amongst our church? Das pessoas que sentem a presença de Deus Between the people that feel the presence of God e das pessoas que não sentem a presença de Deus. and those people who do not feel the presence of God. Eu quero dizer uma coisa a você, amado. I would like to tell you something this evening. Não é a presença de Deus que está ausente. It's not the presence of God that is outside, that it's not here. É você que não está recebendo. It's you that is not receiving it. Nós temos que dizer We've got to say que nós somos os únicos responsáveis that we are the only responsible ones, por receber ou não a presença de Deus whether to receive or not the blessings of God e as suas bênçãos. and His blessing, Porque isso tudo já foi determinado sobre as nossas vidas. because all of this has been already determined upon our lives. Desde o momento que Cristo foi pregado no Calvário, From that moment that Christ gave His life in the cross, muitos ainda estão pregando o mesmo Cristo até hoje. many still putting Christ in the cross. Muitos não conseguem ver a cruz vazia. Many still cannot see the empty cross. E no seu interior And within themselves, é difícil entender isso. it's so hard to understand that. Ele já não está mais lá. He's no longer there. Todo o preço foi pago. All the price has been paid. Todas as bênçãos já foram determinadas sobre as nossas vidas. All the blessings that have already been given to all Há of us. mais de 2000 anos atrás, 2,000 years ago, já foi determinado sobre as nossas vidas, glória a that Deus. has been already spoken, determined to our lives. Quantas vezes nós vemos num culto muito abençoado, So many times we see a church, a moment so full of blessing, nós sentimos a presença de Deus, and we feel the presence of Lord, estamos cheios dentro da casa de Deus, felizes, and glória a we're Deus. so happy and full of it within the house. Mas of the quando Lord. nós chegamos dentro do carro, entramos dentro do nosso carro, But as soon as we get to our car, just outside the church, nós já não sentimos aquela paz que estávamos sentindo dentro da igreja. we no longer feel that peace that we felt when we were here. Porque algo já nos tira a paz quando a gente entra dentro do carro. Because something has already taken that from us when we get to the car. Para muitos o carro nem chega a ligar. Yeah. For many, the car hasn't even started. Para outros esqueceram de abastecer. For others, they haven't forgotten to fill the car with petrol. Para outros o carro deu o mesmo problema. For many others, the car has already given you trouble. E sabe o que acontece? You know what happens? A presença de Deus vai embora. The presence of God goes away. Aquele homem, aquela família que estava cheia da presença de Deus, That man, that family was full of the presence of God. quando chega no carro, When they arrive in the car, quando tem um carro, né? yeah, when they have a car, they might E not. quando tem que ficar no ponto de ônibus esperando. And what about those who have to stay at the bus stop waiting for the bus? Inúmeras situações. Many numerous O situations. ônibus que quebrou, não passa, está atrasado.
the buses broke down and not arrive. Eu estou citando aqui o carro, o ônibus, I'm mentioning here the car and the bus, mas eu posso citar uma palavra não muito bem colocada pelo esposo, pela esposa, but I could be putting the wife or husband ou é um filho que te desagradou ao sair da igreja, or a son that mispleased you when you went out of the church, ou uma notícia não muito agradável que você recebe. or bad news about something that you receive. Não permita que nada e ninguém Do not permit that nothing and nobody te tirem da presença de Deus. take away the presence of the God. É algo precioso. It's something so precious. Todas as vezes que nós começamos aqui o louvor, Every time that we start here, giving praise to the Lord. ultimamente o nosso grupo não tem tido condições de ensaiar. Lately, our group hasn't had an opportunity to get together and As do a pessoas rehearsal. moram distantes. The people live a distance from one to the other. Às vezes é um sacrifício muito grande, nós entendemos isso. Sometimes it's a great sacrifice, and we understand that. Está todo mundo muito busy. Everybody is so busy these days. As nossas semanas são muito cheias. Our weeks is so full, E quando nós nos reunimos é uma alegria tão grande. and when we get together, it's such great happiness. Só o fato de nós estarmos juntos ali, trocando um pouco do nosso dia a dia, já nos conforta tanto. Just the fact that being together and sharing our day to day, even if it's just a little bit. E quando a gente chega na igreja, a gente sente que as coisas fluem diferente. And when we arrive in church, we can feel that things flew differently. Porque às vezes um de nós está passando por um problema. Because sometimes one of us is going through Quem trouble. não passa um problema, Who doesn't go through quem problems? não passa uma situação de dificuldade, Who doesn't go through a situation of, mas não permita but never give que permission ninguém e nada te tire da presença de Deus. that nobody and nothing takes you away from the presence of God. Nós temos que entender que Deus está sempre disponível We must understand that God is always open for you para entrarmos em sua presença, to go into His presence, para estarmos em sua presença. to be in His presence, E isso depende unicamente de nós. and that only comes from us. It's our choice. Deus está sempre pronto para curar, The Lord is always ready to cure, para libertar, to free you, para salvar, to save you, para prosperar. to give you prosperity. Deus sempre nos abençoa. The Lord always blessing us. Ele é um Deus abençoador. He's a Lord full of blessing for us. Ele é um Pai verdadeiro que tem os seus braços estendidos sobre as nossas vidas. He is a real Father who's got His arms opened for us. Deus está presente. The Lord is present. Ele é onipresente. He's omnipresent. Onipresente Omnipresent é a capacidade de estar presente em todos os lugares. is the capacity of being present in every single place. Ele é onisciente, He's omniscient. capacidade de saber tudo, He's got the capacity to know every single thing, em got the todos knowledge, os lugares. every single place. E Ele é onipotente. And He's omnipotent. Ele pode todas as coisas. He can do everything in our lives. Aquilo que nós não podemos, Ele pode. Those things that we can't do, He can. Deus sempre pode. The Lord always can. Deus está presente. The Lord is present. Nós vamos entender melhor através da palavra de Deus We will understand this better through the Word of o God. relacionamento de Deus The relationship between God com o homem em diferentes épocas. with a man in different times. Nós vamos iniciar através do Antigo Testamento, I'd like to start for the Old Testament, onde nós vemos Deus se relacionando com Adão e com Eva. where I would like to share with you the relationship between the Lord, Adam and Eve, Adam and Eve. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. In Genesis, Capítulo 3, versículo 8 e 9. verse 3, Aqui nós vemos a intimidade de Deus com Adão e Eva. here we can see the intimacy between the Lord, Adam and Eve. E no versículo 8 diz a palavra de Deus no capítulo 3 de Gênesis. In the verse 8, we can read this way. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Verse 8. Then the man and his
wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hidden from the Lord God amongst the trees of the garden. E no versículo 9, chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? But the Lord God called the man, where are you? Nós vemos aqui a intimidade de Deus com o homem. We can see here the intimacy between him and the man. Adão e Eva tinham livre acesso. Adam and Eve had freedom to everywhere. Na viração do dia, por volta das 6 horas, Deus passeava pelo jardim do Éden. And even in the night, the Lord used to walk through the Eden gardens. Deus tinha uma intimidade muito grande com Adão e Eva, ele passeava com os dois. The Lord had a great intimacy with them. They used to walk with them in the gardens. Infelizmente, nesse exato momento aqui, no versículo 8 e 9, Unfortunately, here in this verse 8 and 9, Adão já tinha cometido, e Eva, aquilo que seria a separação. Adam and Eve had already committed something which would bring them apart, the separation. Mas na verdade, But in truth, Deus estava se relacionando ali com os dois pelo seu coração. the Lord was still having a relationship with them because from his heart. E era através do seu coração que ele transmitia a sua mensagem ao povo. And it was through his heart that he used to bring the message to the people. E aí foi quando, It is when nesse período posterior, that after that period, passado o tempo de Adão e Eva, after the Adam and Eve time, o povo já não tinha mais o livre acesso à presença de Deus. people no longer had access to the presence of God. Adão e Eva perderam esse acesso. Adam and Eve lost that access, E, consequentemente, toda a humanidade. and therefore all the humanity, all the people. E aí nasceu o tabernáculo. And that's why we have the tabernacle. E se nós imaginarmos bem a imagem do tabernáculo, And if we get a good image of the tabernacle image, o que era o tabernáculo? what was the tabernacle? Nós temos aqui uma imagem do tabernáculo para que você possa entender. Para quem nunca viu um tabernáculo. For those who've never seen the tabernacle, I've got an image here projected so you can have a bit of an idea what it looked like. O tabernáculo, The tabernacle, ou mikdash, em hebraico, significa santuário. or in Hebrew, mikdash means holy place. Era o santuário. It was the holy place. Era como uma igreja. It was like a church, Um lugar para encontrar a Deus. a place to go and meet God. O tabernáculo era uma estrutura que os israelitas usavam. The tabernacle was a structure that the Israel people used to go E construíram para a adoração. and they built to praise. Depois do Êxodo, After Exodus, o povo israelita acabou vagando. the Israelite people came and took it down. Pelo deserto por 40 anos. They went to the desert for 40 years. Então, durante esse período que o povo estava vagando pelo deserto durante 40 anos, And throughout that period of 40 years, whilst the Israelite people were going through the desert, essa era a forma como eles tinham para adorar a Deus. this is what they used to build in order to praise the O Lord. tabernáculo era móvel. This structure, this temple, this tabernacle was mobile. They used to take that with them. E juntamente com o tabernáculo, And together with the tabernacle, Deus deu a Moisés, que era então líder nessa altura, the Lord gave to Moses, their leader, as instruções bem detalhadas, very definite instructions to work, juntamente com os 10 mandamentos, together with the 10 tables, através do livro de Êxodo, through the book of Exodus, do capítulo 25 ao 40, the chapter 25 to 40, da forma como o povo tinha que construir o tabernáculo the way the people had to build this temple, this e tabernacle, adorar a Deus. and praise the Lord. Apesar de ser muito luxuoso, Even though it was very luxurious, essa estrutura era totalmente portátil. this structure was totally portable. Toda vez que o povo de Israel se mudava, Every time the people from Israel used o to move, seu acampamento de lugar, that camping from one place to another, o tabernáculo mudava também com eles. the tabernacle also went with them.
por ser portátil, because it was portable, servia como um símbolo de que Deus andava com o povo de Israel. it was like a symbol that the Lord was going with them everywhere they would go. O tabernáculo era composto de 3 partes principais. The tabernacle was built within 3 major parts. A parte número 1, que é o pátio, letra A, Part number 1A, era o courtyard. local mais exterior do tabernáculo. The courtyard is the area more outside the tabernacle. Era totalmente descoberto It didn't have a roof, e compunha-se de 3 elementos: and there is 3 elements within it. a porta, The door, o altar the altar, e a pia. and the fountain. Esse era o pátio. That's the courtyard. E a porta And the door, é o local por onde entramos no tabernáculo. and the door is where we used to walk into the tabernacle. Não se pode entrar ali We can't go in there por outro lugar. in a different way. A porta ficava virada para o leste. The door used to go to east. Used Sabe to onde é o leste? shape the east. You know where the east is? É onde o sol nasce. It's where the sun rises. Quando o dia nascia, When the day rises, a primeira coisa que viam era o nascimento do sol da justiça. the first thing they used to see was the justice. Yeshua, Jesus. Yeshua, Jesus. Então, quando o sol nascia, So when the sun was rising, quando o povo olhava para o lado leste, when the people used to look east para onde estava virada a porta do tabernáculo, for where the door for the tabernacle o povo was, estava vendo Jesus, Yeshua. the people were seeing Jesus, Yeshua. A outra parte The other part é o altar, is the altar, o lugar onde se queimavam os holocaustos. the place where you used to burn the holiness. Aonde as ofertas para expiação do pecado do povo All the offerings were brought from the eram people, queimadas. were burnt in sacrifice. Os únicos autorizados a estarem lá eram os sacerdotes. The only people authorized in this area were the ministers of God. Eles tinham autoridade para queimarem as ofertas. They had authority to burn the offerings. E a pia And the font era o lugar onde os sacerdotes se lavavam was the place for the ministers of God used to bathe themselves, para estarem limpos, to become clean, para irem à presença de Deus. to go into the presence of God, Aonde estava where there was a Arca da Aliança, the Ark of the o Covenant, Santíssimo, the holiness, o Santo dos Santos. holy of the holiest. Havia um véu. There was a veil, sorry. E se o sacerdote não estivesse preparado, And if the minister wasn't ready, se tivesse pecado o sacerdote, if they had sinned, se ele tivesse cometido erro, if they had made a mistake, a fail, mesmo lavando as suas mãos, seus pés, o que fosse, even if they'd washed his feet, his hands, se ele estivesse em pecado, if he had been sinning, ele morria. he would have died. E ele era amarrado a uma corda, He would have tied to a string. porque a se ele rope. morresse dentro do Santo dos Santos, Because if he died in the holiest of holies, ninguém poderia entrar lá para buscá-lo. nobody could have gone in there to fetch Então him. eles arrastavam So pela they corda. would pull him by this rope. Então nesse caso a Bíblia fala do véu. So in that case, the Bible speaks of the veil. Ela fala no Velho Testamento It speaks in the whole e no Novo Testamento. and in the New Testament too. Nós temos neste templo We have in this tabernacle 2 véus. 2 veils. O primeiro separava o átrio do santo lugar. The first one is to separate the courtyard from the holy place, E depois do santo lugar ao santo dos santos. and then from the altar from the holiest of holiest. Então eram 2 So véus. 2 veils. O povo ficava aqui no pátio. People used to stay in the courtyard. As pessoas ficavam ali, esperando. People used to stay there to waiting, Elas ficavam em volta do tabernáculo. and they used to be around the temple, the tabernacle too. E antes de ser construído o templo, And before the tabernacle was built, e mais tarde em volta do templo, and later around the tabernacle, e só os sacerdotes passavam o primeiro véu.
Only the ministers of God used to go through the first veil. É onde eles entravam no templo para ministrar a Deus. That's where they used to go to minister to God, the Lord. E aí, And then, nenhum not one era autorizado. had authority. Eu quero corrigir isso, desculpe. I like to correct. Nenhum era autorizado No one had a entrar no Santo dos Santos. Nobody had the permission to go to the Holy Então, o of Holies. sacerdote nem o Santo dos Santos podia ir. Not even the holiest of holies used Eu tinha dito que sim, mas está errado. Desculpe. I'm sorry, I made a mistake. I'd like to correct this. Not even the holiest of holiest had the permission to Era go. tão there. sério o assunto, It was so serious. ele só podia ir no santo lugar. You could only go to the holy place. Do segundo véu ninguém passava. After the second veil, Nem nobody o could go. sacerdote mais puro que ele fosse. Not even the holiest of holies ministers could go. Porque ali só a presença de Deus. Because only there, only the presence of God. Então, And then, uma vez por ano, once a year, eles faziam, they used to do, nós vamos lá ver em Hebreus capítulo 9, we're going to read in Hebrews 9, do versículo 1 ao 7, verse 1, 7. como eram os procedimentos. Like they used to do the procedures Para que o sumo sacerdote pudesse fazer uma oferta especial. for the holiest of ministers could do the special service, E era somente o sumo sacerdote uma vez por ano. and there was only the high priest who was able to do this service. E diz em Hebreus capítulo 9, de 1 a 7. We can read in Hebrews 9 from verse 1 to 7. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, e a mesa e os pães da proposição, e os que se chamam o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, e que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sobre no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Okay. Now the first covenant had regulation for worship and also an earthly sanctuary. A tabernacle was set up, and its first room was the lampstand, the table, and the consecrated bread. And this was called the holy place. Behind the second curtain was a room called the most holy place, which had the golden altar of incense and the gold covered ark of the covenant. This ark contained the gold jar of manna, Aaron's staff that had bubbled, and the stone tables of the covenant. Above the ark were the cherubims of the glory, overshadowing their atonement cover. But we cannot discuss these things in detail now. When everything had been arranged like this, the priests entered regularly into the outer room to carry on their ministry, but only the high priests entered the inner room, and that only once a year, and never without blood, which they offered for himself and for the sins of the people had committed in ignorance. O véu, portanto, é um sinal de separação. Therefore, the veil is a sign of separation. Na verdade, separava o povo do interior do templo. In truth, they used to separate the people from the interior of the temple. O segundo véu The second veil separava os sacerdotes do lugar santíssimo. used to separate the holiest of holiest from the altar. Até o sumo sacerdote
Even the high priest morria se adentrasse o Santo dos Santos, would have died if he'd gone into that place fora de hora without outside the time, e sem sacrifício de expiação. and if he hadn't done a sacrifice of. Está lá em Levíticos 16, 2 e 3. Nós não vamos ler. Yeah, we can read if you like in Leviticus 16, 2 e 3. 16:2-3. Então o véu separava de quem? Then what does the veil separate? De quem o véu separava? What was the veil separated? De Jeová. The Jehovah. E aí no Novo Testamento, And then in the New Testament, nós vemos o apóstolo Paulo, we can see Paul the Apostle. que faz referência a outro véu. It is a reference to another veil. Ele diz o seguinte em 2 Coríntios 3,14. He says Vamos abrir lá, 2 Coríntios, in 2 Corinthians capítulo 3, versículo 14. 3, verse 14. Capítulo 3, versículo 14. Aqui é o apóstolo Paulo, Apostle Paul, falando de um véu speaking of a veil, que tirava a visão espiritual. he was taking the spiritual vision, Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Glória a Deus. Versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 3. sorry. Okay, I'll get there. That their minds were made dull, for the days of the same veil remain, when the old covenant is read. Na verdade, In truth, com a crucificação, with the crucifixion, o véu, the veil, a separação foi abolida. that separation become absolved. Completamente para sempre está consumado. It's completely finished, it's completely consumed. Jesus pagou todo o preço. Jesus has paid all the price. Ele é o sacrifício vivo. He is the real O sacrifice. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. He Glória a is the Deus. lamb that took the sacrifice from the world. Está ali em João capítulo 1, versículo 29. In John verse 1:29. Quando João Batista viu Jesus, ele disse: esse é o Cordeiro de Deus, When John Baptist saw Jesus, he said, "This is the Lamb of the Lord, que tira o pecado do mundo, takes the sin Glória a of the Deus. world, que levou sobre si todas as nossas iniquidades. that has taken upon himself all our problems." O mesmo João Batista do Novo Testamento The same John Baptist of the New completou o Testament que Isaías disse lá no capítulo 53, finished what Isaiah said in chapter 53, no versículo 5. in verse 5. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. He has taken upon himself all our iniquities. Eu gostaria de enfatizar esse ponto. I would like to emphasize this point O to you. véu que tira a visão espiritual. The veil that takes away the spiritual. Sabe qual é este véu para muitos de nós? Do you know what is this veil for many of us? A condenação. The condemnation. A condenação The condemnation. cria um véu que tira a visão espiritual. This condemnation creates a veil E a liberdade de estar na presença de Deus. and the freedom to be in the presence of God. Eu quero lembrá-los nessa noite I would like to remind you this que evening. nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. There is Glória no a Deus. condemnation for those who are in Christ Jesus. Eu gostaria de lembrá-los I would like to remind que you, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. no condemnation there is for those who are in Christ Jesus. Você não anda mais na carne, You no longer walk in your flesh. você anda no Espírito. You walk through spirit. Nós temos um corpo, We've got a body. nós temos alma, You've got a nós soul. temos You've emoções, got emotions. mas aquilo que Deus olha é o nosso coração.
But what the Lord looks is our heart. É o nosso espírito ligado ao Espírito de Deus. It's our spirit linked to the Spirit of God. Então não há condenação. Then there is no condemnation. Não se sinta condenado de ir à presença de Deus. Don't feel condemned to be in this presence. Você não tem culpa nenhuma de nada. You're not to blame for anything. Você pode ter cometido erros. You may have made some mistakes. Eu cometi muitos erros I've made several em toda a myself. minha vida. In all my life. Muitas vezes. Many times. Fiz muitas coisas que não gostaria de ter feito. I've done many things that I wish I'd never done them. Muitas coisas que se eu pudesse voltar, eu voltaria. Many things that I wish I could, if I could, I would change. Eu faria de outra forma. I would do it differently. Mas uma coisa eu tenho certeza. But one thing I'm 100% E sure. mesmo por essas coisas, Even for those things, nenhuma condenação há there's no condemnation sobre a minha vida, upon my life, sobre a vida de cada um de upon vocês. each one of your lives. Porque Jesus já levou tudo na cruz do Calvário. Because Jesus has taken Nós somos everything from the livres. cross. We're free. Nós estamos livres a ter acesso a Cristo. We've got free access to the Lord. E eu quero dizer nesta noite, And I'd like to tell you tonight, como nós podemos sentir a presença de Deus. how can we feel the presence Você of vai God? perguntar o que eu devo fazer? You may ask, what shall I do? Quais são os passos que eu devo dar? What's the steps that I need to Qual o give? segredo? What's the secret? Qual é a fórmula? What's the formula? Primeiro, First of all, vamos lá. come on. Dando o primeiro lugar a Deus nas nossas vidas. Aleluia. Giving Christ the first place in our lives. Vamos ouvir novamente. Let's listen again. Primeiro, Firstly, dando a Deus given to God primeiro lugar the em nossas first vidas. place in our lives. Segundo, Secondly, abrindo honestamente o nosso coração. openly our heart, with honesty, Com toda honestidade, with our full honesty, sem esconderijos, without hiding, sem desculpas. without excuses, Meio coração, half heart, um terço do coração, third of our heart, parte do coração, just a little bit of our heart, honestamente rasgando o teu coração diante de Deus. honestly giving our full heart Terceiro. from Jesus. Thirdly, Ter tempo com Deus, spend time através da sua palavra, through His Word, ouvindo, listening, lendo e reading, meditando. meditating. É uma coisa que eu tenho aprendido It's something I've been learning, e que eu tenho procurado na minha vida exercitar. and I've been trying more and more to do each Tem muitas day. pessoas que amam ter tempo lendo seu livro particular. There are plenty of people who love to read a private book, E eu fico muito contente de saber que você gosta de ler. and I feel very happy that you like reading. Olha que poema lindo que o John leu. Look at John, what a great Ele poem he descobriu, read. ele leu, ele foi atrás. He discovered, he looked for it. Da mesma forma, quando nós lemos a palavra de Deus, The same way when we read the Word of a God, beleza da palavra de Deus, ela completa o nosso íntimo. the beauty of the Lord's Word fulfill our intimate heart. Porque isso vem trazer ao nosso coração a certeza do amor do Pai para conosco. Because this brings the reassurance of the Lord's love for us. Ao mesmo tempo que você está lendo, você está ouvindo The same time that you're reading, you can hear o que você está lendo. what you can E read. consequentemente, And with consequence, você começa a meditar naquilo. you start to meditate upon what Associar you a sua vida aqui. and you started to associate what you Quarto. can hear. Fourthly, Estar em oração constantemente. Amém, Jesus. be in constant prayer. with the Pastor, Lord. mas eu dirijo o dia todo, eu trabalho, eu uso meu corpo, a minha vida está completamente busy. You might say, Pastor, but I drive all day, my life is full all the time. John Wesley, John Wesley, fundador da Igreja Metodista, who was the founder of the Methodist Church, inglês, British. revolucionou essa nação, He was changed his nation, revolucionou outras nações. and he changed many other nations. Enquanto ele viajava de cavalo de uma cidade para outra, When he used to travel from city to city in his horse, ele ia meditando na palavra de Deus. he was always meditating upon the word. Nós temos muitas desculpas. We've got many excuses. Nós temos desculpas para pensar mal uns dos outros.
We've got excuses to think badly of one para another, julgar as situações uns dos outros, to point the finger to other people's situations, para darmos a nossa opinião do que a gente acha, to give our opinion what we think, mas para orarmos but to pray a palavra, the word, orarmos uns pelos outros, pray for one another. parece que está tão distante. That looks like it's so distant. É o quarto ponto. That's the fourth point. Quinto ponto. Fifth point, Louvando e exaltando o seu nome em tudo diariamente. Aleluia. giving praise in every single thing we do. A começar nas pequenas coisas. Starting from the little things. Paulo, esse ano eu vou ganhar muito dinheiro. Saying, Paul, this year I'm going to Eu vou ser earn o homem plenty of mais money. rico de Manchester. I'm going to be the wealthiest man in Manchester. Eu vou ser o homem mais bem-sucedido dessa nação. I'm going to be the most successful person in this nation. Eu te dou todo o apoio. And Paul will say, I'll give you. Eu estou contigo. I'm with you on that. Mas pode ter certeza de uma coisa. But you can be assured of something. Isso só vai acontecer That would only happen. quando você enxergar nas pequenas coisas o que Deus tem feito na tua vida. You can see the little things, the small things that the Lord has done in your life. Muitas vezes nós enxergamos apenas, ou queremos enxergar, coisas grandes. Many times we only want to see the big things that the Lord has done in our lives. E eu não estou fora da lista. And I'm not outside that. Eu sou autêntico e honesto. Eu sou o primeiro da lista. I am the first one in the list. I'm an honest person. Nós temos que olhar as pequenas coisas e sermos fiéis nelas. We've got to see the little things and be faithful to those. Eu não tenho dúvida que Deus quer prosperar a sua igreja. I don't have any doubts that the Lord wants to prosper this Deus quer church. derramar abundância sobre o seu povo. The Lord wants to bless each one of us. Mas primeiro nós temos que ser agradecidos nas pequenas coisas. But first of all, we've got to be thankful. Nós temos que exaltá-lo ainda que na dificuldade. We've got to give Him praise even in our hard times. O dinheiro às vezes não é suficiente. Money sometimes is not As enough. contas ainda não estão todas pagas durante o mês. The bills have not yet been paid. Eu não consegui comprar aquilo que eu tanto queria. I couldn't buy something that I really wanted. Querido, confie no Senhor. Beloved, trust in the Lord. Não dê passo que você não pode. Don't give a step that you can't reach. É um passo após outro. One step after another. Seja paciente. Be patient. Seja perseverante. Be perseverant. Não desista ao sinal da primeira derrota. Don't give up after the first fall. A batalha não acabou. The fight has not finished yet. A guerra não terminou. The war is not finished. Você pode ter perdido uma das batalhas, You might have lost in one of these wars, mas a guerra só termina but the war only finished quando o Todo-Poderoso ordena. when the Almighty God says. Assim nós vemos com o povo de Israel. That's what we can see in Assim Israel. Deus olha a sua vida. And that's the same way the Lord E looks sexto upon e your life. último, And sixth and last. e é o mais importante de todos, And that's the most important of all these. de tudo que eu já falei aqui hoje. From everything that I've spoken here tonight, Preste bem atenção no que eu vou te falar. pay real attention to this. Entendermos que Deus We understand that God é nosso Pai is our Father, e nós somos suas crianças. and we are their children. Deus é nosso Pai. The Lord is our Father. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus é teu Pai. I'd like to tell you tonight. Eu não sei se você tem o teu pai vivo. I'm not sure whether you've got your father Eu não sei alive se yet. você tem uma referência de pai boa. I'm not sure whether you've got a reference to your Você está vendo essa father very mão? well. Você está vendo essa mão? Você está vendo essa mão? Can you see this hand? Essa é a mão de Deus, That's the hand of Lord, segurando uma criança. holding a child. Eu não sei qual é a visão que você tem do seu pai. I don't know which vision you have of your own father. Eu não sei o tipo de relacionamento que você construiu com seu pai. I don't even know what type of relationship you have with your own father. Muitas pessoas têm dificuldade em entender essa palavra. Many people have great difficulty to understand Eu sou um privilegiado. this bit of the message. I am a privilege.
Eu tenho um pai que é muito amigo I've got a father who's a good friend of mine e sempre foi muito presente na minha vida. and has always been very present in my life. E para mim é muito fácil entender que ele me ampara e me segura como essa figura. And for me, it's very easy to understand that is there to comfort me and to look after me, like we can see in this picture. Muitas pessoas não tiveram seus pais presentes. Unfortunately, many people have not had their parents. Por isso, muitas vezes é difícil entender a figura de pai. That's why it's so hard sometimes to understand a father figure in your E life. por isso que é muitas vezes sentir a presença do Deus Pai. And therefore it's difficult to understand and to feel father figure in our lives. Mas eu quero te dizer nessa noite, But I'd like to tell you this tonight. Deus está te chamando de meu filho. The Lord is calling you my son. Eu te amo. I love you. Eu te escolhi. I've chosen you. Eu te protejo. I protect you. Eu te guardo. I look after you. Eu quero encher a tua vida com a minha presença. I want to fill your life with my presence. Eu te criei como você é. I create you the same way you are. Não foi em vão que o irmão John leu o poema. It wasn't in vain that John read this poem. Ele completa o que eu estou ministrando nessa noite. This poem fulfills and completes what I'm saying. Deus te criou de uma forma muito especial. The Lord created you in a very special way. Deus te ama desde o ventre de sua mãe. The Lord loves us, or you, E from esse the cultures amor of your mother. É mais forte And that love is stronger do que a morte, than the death, do que a separação. than the separation. Deus te ama. The Lord loves you. Ele não te esqueceu. He hasn't forgotten you. Ele tem um plano para a tua vida completa. He's got a plan for your life. A boa obra que o Senhor começou na tua vida, The good work that the Lord has already started in your life, Ele vai terminá-la. He will finish. Pode chover, It can rain pode cair neve, and can snow. pode você estar aonde você estiver. May you be wherever you are. Aquilo que Deus começou na sua vida, What the Lord has started in your life, Ele vai completar. He will finish. Porque Ele te ama. Because He loves you. Ele te criou com um propósito. He created you with a purpose. E Ele quer encher a sua vida da sua presença. And He wants to fill your life with His presence. Se havia um problema, If there was a problem, esse problema estava em você. if that problem was within Não é you, no irmão, it's not in your não é na life, igreja, não é no grupo de louvor, it's not in não é no pastor que não sabe pregar, it's not in the pastor who doesn't know how to preach. não é a mensagem que não foi boa essa semana. It's not the message wasn't good for me this O problema está aqui dentro. The problem is within your heart. Eu crio barreiras. It's us that creates Eu barriers. impeço que Deus age em mim. I stop the Lord from operating on me Porque eu mesmo, because eu quero estar livre disso. I want to be free E from depende de você. that. And it depends É um on passo de fé. It's a faith step. Não tenha medo de se entregar ao Senhor. Don't be scared to give your life to the Lord. Deus vai te proteger como essas mãos protegem esta criança. The Lord will protect you just like His hands Há uma protect His child. tempestade ao redor. There is a tempest around it. São os mares da vida agitado. The rough seas of life around it. São os sinais de chuva, de tempestade. The signs of rain, bad weather. Quantas pessoas estão vivendo em meio à tempestade, tempestade? How many people are living a tempested life? Parece que nunca acaba isso, meu Deus. Looks like it never finish. Medite nisso. Meditate upon that. É tempo de você rasgar o teu coração ao Senhor. It's time for you to tore your heart for the Lord. Eu quero que você incline a sua fonte, por favor. I would like you to bend your heads now. Eu gostaria de desafiar você. And I would like to ask you. Eu vou pedir ao pastor Johan para ficar aqui comigo só em oração. I'd like to ask Pastor Johan to come and pray. Ficarmos só intercedendo em línguas aqui, pastor, orando no Be here Espírito. praising the Lord and be here and speaking holy tongues. Desde o momento que o Senhor nos deu essa mensagem, From the moment that the Lord has given us this o message, Senhor tem trabalhado na minha vida em relação a isso. the Lord has been working in my life in relation with this at this point. Eu quero ter a certeza que as pessoas entrem neste lugar I want to be 100% sure that the people come into this place e que verdadeiramente elas saiam daqui alimentadas.
And when they leave, they go with a full heart. E amados, por melhor que eu prepare uma mensagem, ou pastor Iorro, ou com qualquer um que seja, Beloved, as much as we prepare a good message, o único que pode encher-nos com sua presença the only one that can fulfill us with His é o presence Senhor. is the Lord. Nós apenas somos vasos. We only obey. Somos vasos na sua presença. Only vases in His presence. Mas eu quero juntamente com meu irmão Iorra, meu companheiro, But I would like here with my brother Joha, eu quero orar com você. I would like to pray for you. Eu quero orar sobre a sua vida. Se você sente no seu coração, eu preciso entender o Deus Pai na minha vida. I would like to pray through His life. If you feel that you need to come forward. Eu quero seguir esses conselhos que eu vi essa noite. I would like to accept this advice I received tonight. E eu preciso de força, Senhor, para dar o primeiro passo. And I need strength, Lord, to give the first step. Vem aqui à frente, nós vamos orar com você no nome de Jesus. Come forward and I'll pray with you. Sim, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome. Você tem liberdade para vir, nós vamos orar com você. You've got the freedom to come and we'll pray with you. Pai, em nome de Jesus, Father, in Jesus' name. Father, in Jesus' name. You know the struggle times. Lord, you know this. You know the situation, Lord. You know everything upon her. Lord, you're the Lord. You're the Lord. You are the Lord. Lord, she can feel your presence right now. Fulfill her with your presence right now, Jesus. Jesus, right now. Senhor, sobre esse coração, Senhor. Sobre aquele que vai dentro do coração dela. Sobre aquele que enche. Sobre aquele que inunda os corações. Sobre aquele que faz e transforma. A obra que o Senhor começou na vida da tua filha, o Senhor vai completar. Nós oramos agora e determinamos sobre ela a tua bênção. E declaramos sobre ela a tua bênção. E declaramos sobre ela a tua bênção. E declaramos sobre ela a tua bênção, Senhor. Espírito Santo de Deus, tu és aquele que enche, tu és aquele que se revela, tu és aquele que confirma a palavra do Pai. Nós oramos sobre ela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Max, don't you stand with me? I just want to give a quick testimony. Amazing what happened. Eu gostaria de dar testemunho, algo muito especial que aconteceu. Yesterday, I had to go to Max's house Ontem eu fui à casa do Max, because he was going to look at the back brakes of my car, of my van. porque eu precisava que ele visse os pedais do meu carro, da minha carrinha. And when I got there, he had a massive problem. His van had a problem. E quando eu lá cheguei, a carrinha dele tinha também um problema. And he was already working for hours to fix the van. E ele já estava ali há horas a trabalhar para tentar consertar aquele problema na carrinha. And it would just be white smoke everywhere. Era só fumo branco todo o sítio. And it looks like it could be £1,000 problem. Podia ser um trabalho de muitos libras. And he tried everything to fix it. E nós tentamos tudo para tentar consertar. He's quite good with mechanical things. Ele dá um jeito naquilo. And nothing worked. E nada trabalhava, nada conseguiu. He was busy the whole day. Nós estávamos a fazer aquele trabalho durante o dia todo. It was like a desperate situation. Era numa situação onde estávamos a ficar desesperados. Because he depends on the van for his job. Porque ele depende daquela carrinha para o trabalho dele. If you don't have the van, he can't do his work. Se ele não tem a carrinha, ele não pode ir fazer o seu trabalho. And last night I went home. E eu fui para casa ontem à noite. And the van was still totally broken. E a carrinha ainda estava toda partida. And I went home and I told my wife. Eu fui a casa e falei sobre este assunto com a minha esposa. And we prayed about this situation. E nós oramos sobre esta And situação. we prayed for God that he will not lose his job. Eu pedi a Deus que ele não perdesse o seu trabalho. And that God will do some miracle to the van can be fixed. E que Deus fizesse um milagre naquela carrinha para se consertar. I actually phoned John as well.
Eu também telefonei. And I thought the miracle God could do, Eu tinha a fazer que Deus poderia fazer o milagre. that John could maybe fix it for 500 or 700 pounds. E talvez o João pudesse contratar por 500 ou 600. And Max doesn't have the money. E o Max, como não tem o And I dinheiro, thought maybe you could sell the van and do a miracle or buy another van. I thought maybe something like that could eu happen. estava a tentar de várias maneiras até que ele pudesse vender a carrinha, comprar outra, não sei, de uma maneira. And this thing troubled us very much, this situation, my wife and myself. E esta situação preocupou-me mesmo bastante. We were last night 12 o'clock still praying about it E até às meio-dia nós ainda combinávamos a orar sobre este assunto. and discussing it. E estávamos a falar sobre este assunto. And this morning we prayed. E hoje de manhã combinávamos a I orar. spent a lot of time just praying the word. E eu passei muito tempo só mesmo a mencionar a palavra de Deus. And this morning God gave me a scripture. E hoje de manhã Deus deu uma mensagem. Psalm 77 verse 14. Salmo 77. He is the God who do miracles. He is Psalm 77 verse 14. Salmo 77, verso 14. It says He is the God who do miracles Ele é o Deus que faz os milagres for His people. para o seu povo. And I said, God, we trust you for a miracle. E eu disse, Deus, nós confiamos em Ti para fazer o milagre. This afternoon, it was about 3 o'clock, 2 o'clock. E hoje à tarde, mais ou menos 2 horas da tarde, My wife and myself, we were on our knees in our lounge. nós estávamos de joelhos na nossa sala. We've got a brown carpet. Nós temos uma carpete And we castanha. were on our knees crying to God. Nós estávamos nos nossos joelhos orando a Deus And we are praying, e orando. and we're praying for Max, Estamos orando pelo mar that God would do miracles. para que Deus fizesse 2 milagres. Number one, that he will not lose his job. Que ele não perdesse o trabalho. Number two, that God will do some miracle to fix the van. E segundo, que ele fizesse um milagre, que ele consertasse a carrinha. And while we're still praying, E enquanto nós estávamos a orar, the telephone ring. o telefone And tocou. it's Max. E era uma... He said, my van is fixed. A minha carrinha... He must maybe just tell how we find the problem. He told me, he just thought it could be something. Ele falou isso, eu pensava que poderia ser algo, mas ele não sabia qual era o problema. He just thought the voice tell him, he must just look at this little thing. Ele só ouviu uma voz que lhe disse, vai ver isto e aquilo. And he connected some wires. And it worked perfect. And he, tudo perfeito. on the telephone, he was revving the van, and I could hear on the telephone how the van was running perfect. E eu no telefone, eu podia ouvir ela fazer o revs na carrinha. This is like a massive problem. Porque isto é problema muito grande. And it's amazing, it's sorted out, it's incredible. É incrível como no esticar de olhos tudo se resolveu. I just want to say, whatever your problem is, whatever your situation, Só quero dizer, qualquer seja o teu problema, it's nothing for God. não é nada para We Deus. must just pray and believe. Nós temos que orar e We are His acreditar. children, Nós somos teus filhos. and that verse says, Psalm 77, E aquele verso no Salmo 77. He is the God to do miracles. Ele é o Deus que faz os We milagres. saw a massive miracle today. Praise God. Temos um milagre no nosso hoje. Amém. Glória seja Deus. Vamos ficar de pé. Let's stand up, please. Stand up. Gostaria que você desse as mãos para o seu irmão. I'd like you to hold your brother's hand. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. I'd like to thank each one of you that is here tonight. Eu gostaria que você levasse consigo isso. I'd like you to take this with you. O Senhor te ama. O Senhor te The ama. Lord loves you. E Ele tem um plano na sua vida. And He's got a plan. Um plano perfeito. It's a perfect plan. Que a graça de Deus, The bless of the Lord. que o amor do Pai, And the love of the Lord. que as consolações do Espírito Santo The consolations of the Holy Spirit. permaneçam convosco, Be with you desde agora e para sempre. from now on. Amém. Uma boa semana, Deus te abençoe. Good day, and God bless you.